Sabe quando a gente faz várias escolhas sem estar consciente dessas escolhas, apenas vai seguindo o fluxo das coisas e não toma realmente as rédeas daquilo que a gente vai escolhendo, só vai deixando rolar, deixando rolar, deixando rolar. E diante dessa forma de omissão com a própria vida, vão surgindo situações que começam a sair do teu controle e a te incomodar. Só que ao invés de tu decidir tomar uma posição pra resolver esses problemas, tu vai continuando deixando rolar, deixando rolar, deixando rolar. E chega um momento que todas essas coisas desabam ao mesmo tempo. E aí acontece que parece que tá tudo entrando em ruínas, que as coisas decidiram colapsar junto, só que na verdade isso é só consequência das tuas decisões, das tuas ações, ou melhor ainda, da tua falta de ação. Porque a omissão também é uma escolha, a omissão também é um modo de agir. Então, em 2016 eu tava muito estressado com a faculdade, tava sem grana, tinha brigado com a minha família, tava terminando o relacionamento, tava sem nenhuma perspectiva do que fazer, porque eu tava extremamente estressado com o trabalho e faculdade, eu não queria mais aquilo. E então eu vi várias coisas desabando ao mesmo tempo, e eu fui morar sozinho, sem dinheiro, e tava me sentindo muito mal, assim, num momento da vida em que tava tudo dando errado, e eu pensei, cara, eu preciso tomar uma ação diante dessa realidade, porque o que me trouxe até aqui foi a minha falta de ação, foi eu ter permitido que essas coisas acontecessem. Então agora, pra mim mudar esse cenário, eu vou ter que sair pela mesma rua que eu entrei. Só que eu vou ter que tomar uma posição diferente. Eu vou começar a agir, primeiramente, cuidando da minha saúde pra mim me sentir melhor pra conseguir fazer as outras coisas. Nesse contexto, eu comecei a estudar sobre a mente, sobre consciência, sobre práticas de bem-estar que são coisas pra combater a ansiedade, pra combater a depressão. E eu descobri meditação, descobri várias outras coisas. E em meio a isso, eu descobri o Eckhart Tolle, que ele é um psicólogo americano, que ele fala muito sobre mindfulness, sobre estado de presença. Embora ele fale muito também sobre uma visão mística de conexão e tal, com o universo e tal, ele fala especificamente sobre mindfulness e sobre essa matéria em relação à presença. Eu não conheci nenhum outro autor que fale tão bem quanto ele fala sobre isso, muito embora ele nunca cite a palavra mindfulness, saca, no livro dele, mas ele fala especificamente sobre isso, sobre o estado de presença. E eu comecei a meditar diariamente, numa disciplina muito grande, porque eu realmente queria me sentir melhor, eu realmente queria sair daquela situação em que eu tinha me inserido. Então eu comecei a meditar diariamente e ler o livro dele, que era o Novo Mundo. Ele também é o mesmo autor do Poder do Agora, pra quem não sabe. Mas esse livro, O Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, ele foi o livro que mais me impactou, porque quando eu comecei a ler ele, eu tava totalmente aberto pra receber o que ele tava me passando, e eu consegui absorver aquilo de uma tal forma, e junto com a meditação também, que é uma prática que te traz muita presença, que te ensina a focar na respiração e estar observando o momento. Mas a combinação dessas duas coisas funcionou de uma tal forma que existiu um momento que disparou um gatilho em que eu comecei a sentir uma serenidade e um estado de presença, um bem-estar gigante e inexplicável, porque ao mesmo tempo eu ainda tava naquela situação, eu ainda tava passando por tudo de ruim que tava acontecendo na minha vida naquele momento, só que ao mesmo tempo é difícil de explicar, porque era como se tivesse tudo certo, entende? Eu me sentia bem o tempo todo, eu me sentia presente o tempo todo, eu tinha conseguido cessar o fluxo de pensamentos da minha mente e eu conseguia estar observando as coisas que estão acontecendo agora, ao invés de fazer como todo mundo faz, na maioria dos casos, que é, tipo, estar fazendo algo agora. Eu tô lendo um livro, mas eu tô pensando em 10 coisas que eu tenho pra fazer no futuro, ou tô pensando em 10 coisas que aconteceram comigo no passado. A gente tá sempre preso nesse ciclo de tá sempre projetando o futuro ou sempre lamentando o passado. Eu tô na internet, eu tô observando alguma coisa, mas tô pensando nas coisas que vão acontecer, ou tô pensando nas coisas que já aconteceram. Então esse fluxo, ele é muito cansativo e ele acaba trazendo várias emoções pra gente, porque quanto mais a gente fica pensando no futuro, muitas vezes a gente fica mais ansioso, porque cada pensamento gera uma emoção. Às vezes a gente fica remoendo coisas do passado que nos dão tristeza. Então o nosso fluxo de pensamento, ele é um dos grandes responsáveis pelo fluxo de sensações, pelo fluxo de sentimento e a forma como a gente se sente ao longo do dia. E é sobre isso que ele fala no livro. Ele fala sobre várias coisas ao redor disso, mas o ponto central do livro é esse, o estado de presença. O fato de conseguir cessar o fluxo de pensamento, que faz com que a gente
faz com que a gente crie esse entendimento de que nós somos os nossos pensamentos. E na verdade, a partir desse livro, a partir das coisas que eu fui absorvendo, eu consegui criar um espaço entre mim, entre a pessoa, entre o meu eu e os pensamentos que rodeiam a minha mente. É como se os pensamentos já não fossem mais feitos por mim. É como se a mente fosse algo separado de mim mesmo, saca? É muito estranho falar isso pra quem não conhece esse conceito, ou pra quem tá tendo o primeiro contato com isso, mas é como se eu conseguisse observar os meus pensamentos como se eles tivessem sido feitos por outra pessoa, saca? Tu passa a não te identificar tanto com esses pensamentos que ficam surgindo na tua mente, e é como se a tua pessoa só observasse eles passando sem se identificar, sem subir. É como se eles fossem um trem que passa e tu não sobe nesse trem, tu só vê ele passando. E cada vez que tu sobe nesse trem, uma emoção vem, um sentimento vem. Mas quando tu vê esse trem somente passando na tua frente, eles são só pensamentos, saca? Bons ou ruins, eles são só pensamentos. E isso te traz um estado de serenidade, um estado de presença, que tu consegue observar as coisas que estão acontecendo à tua volta de uma forma mais nítida, mais clara. Tu começa a olhar as coisas com atenção, começa a entender melhor como o mundo à tua volta tá funcionando, saca? E eu me recordo que eu fiquei um tempo me sentindo dessa forma, e a primeira reação quando eu comecei a me sentir assim foi: cara, como é que eu não conheci isso antes? Como é que eu não sabia que era possível me sentir dessa forma antes, saca? Só que ao mesmo tempo é algo que não dura pra sempre, é algo que é muito fácil tu voltar a te perder no fluxo de pensamentos, é muito fácil tu voltar a te identificar com as coisas que vêm à tua mente e gerar emoções, e cada vez mais, quanto mais nós estamos identificados com os nossos pensamentos, quanto mais emoções esses pensamentos geram, mais difícil é sair desse ciclo, saca? Porque a gente fica cada vez mais envolvido no fluxo das coisas que estão acontecendo, só que não as coisas que estão acontecendo no momento presente, agora, aqui, o que tá acontecendo aqui agora, no minuto exato que eu tô gravando esse vídeo. A gente fica pensando no que tá acontecendo na nossa vida no geral, a nível de o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã, aquele projeto que eu tenho que terminar, aquilo que eu preciso fazer, eu preciso juntar dinheiro, as coisas que são minha responsabilidade, ou as coisas que aconteceram no futuro, aquilo que me dá vergonha, aquilo que me causou tristeza, aquela pessoa que me fez mal e que eu tô com raiva dela e que nunca vou perdoar. Então, essas coisas vão nos prendendo no fluxo de pensamento, e acaba que tem tanta coisa passando pela nossa cabeça, tem tanta coisa rodeando os nossos pensamentos e nos deixando ansiosos e às vezes tristes, que a gente não consegue mais se conectar com o presente, a gente não consegue mais estar aqui fazendo uma coisa só. E a internet fez isso aumentar de uma forma contundente. A internet expandiu essa nossa incapacidade de estar presentes, porque a gente é bombardeado o tempo todo, cada vez com mais informação, cada vez com aquela dosinha de dopamina de receber um like, aquela dosinha de dopamina do comentário, de alguém chamando no WhatsApp, de alguém chamando na DM do Instagram. Então acaba que a gente tá sempre querendo mais informação, mais interação social, mais interação através da internet, mais impulso, mais estímulos digitais. Então a gente acaba sempre ficando nesse estado de ansiedade ou nessa tristeza, ansiedade ou decepção, a ansiedade de ter algo ali ou a decepção de olhar o celular e não ter nada, saca? Então esse é o ciclo que a gente vive hoje em dia, e é um ciclo que eu acredito que vai aumentar cada vez mais as pessoas vão se sentir ansiosas, vão se sentir mal, mas isso também não é algo ruim, porque muitas vezes a gente só procura uma solução para um problema quando esse problema ele tá realmente nos afetando de forma excruciante na vida. Enquanto for um problema pequeno, a gente não busca uma solução, a gente empurra com a barriga. Mas a partir do momento que esse problema afeta a tua vida de forma contundente, tu não consegue mais conviver com ele, a partir desse ponto, tu vai buscar uma solução para esse problema. A partir desse ponto, tu vai buscar estudar, vai buscar aprender, vai buscar compreender o que tu consegue fazer para resolver esse problema. Então, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu poderia ter buscado esse conhecimento muito antes, eu poderia ter olhado para minhas próprias limitações, para os meus próprios problemas e para as coisas que estavam me deixando triste. Eu poderia ter olhado para isso muito antes de tudo desabar, muito antes de tudo ruir. Só que eu não fiz isso, eu fui empurrando com a barriga e deixei rolar. E aí, a partir do momento em que a dor se tornou insuportável, eu tive que buscar o conhecimento do que eu poderia fazer para sanar essa dor, do que eu poderia fazer para olhar para os problemas que estavam acontecendo e realmente despertar para isso. Porque muitas vezes é como se a gente estivesse dormindo, é como se nós não estivéssemos plenamente acordados para a realidade à nossa volta.
É como se a gente tivesse caído no ciclo da rotina, no ciclo de achar que as coisas são dessa forma que são e não enxergar elas como realmente são. Um exemplo muito bom que o Eckhart Tolle dá no livro, realmente falando sobre isso, é quando ele fala sobre os animais e sobre as plantas. Ele fala o exemplo de uma flor ou o exemplo de um pássaro. Que quando tu olha esses objetos, quando tu olha uma flor ou quando tu olha um pássaro, tu já tem uma concepção mental do que é a flor ou do que é o pássaro. Então tu olha para aquilo e tu vê um pássaro e pronto. E vira o rosto e sabe o que é um pássaro. Só que se tu parar pra realmente olhar aquela flor ou realmente olhar aquele pássaro, fora do conceito mental que existe em relação a ele, fora do conceito do que tu já aprendeu o que é aquilo, se tu abstrair esse conceito e olhar com um olhar de iniciante, se tu olhar para uma flor como uma pessoa que nunca viu uma flor na sua vida, uma pessoa que nunca ouviu falar de uma flor, uma pessoa que não tem esse conceito do que são flores, do que são pétalas, do que são vegetais, se tu conseguir abstrair esse conhecimento e tu conseguir olhar aquele objeto além da forma dele, além do formato e conseguir olhar o modo que ele interage com o mundo e a posição que ele ocupa, saca, no mundo, tu vai ver que é algo completamente diferente dessa rotulação mental que a gente inventou. Tu vai perceber que nenhum rótulo e nenhum título, nenhuma identidade que tu consiga dar através de rotulação ou de titulação vai conseguir explicar a totalidade do que aquilo é, vai conseguir explicar a totalidade do que um pássaro representa, saca? Tanto pra si mesmo como entidade viva no mundo, quanto pra todo o organismo do mundo, todo organismo da natureza e todo organismo que nós estamos inseridos dentro do planeta. Tu vai ver que aquilo ali tem uma identidade obscura, uma identidade abstrata e inacessível, saca? Que a gente acaba rotulando e a partir do rótulo que nós damos para as coisas, e isso serve para qualquer coisa e para qualquer situação na tua vida. A partir do rótulo que nós damos para as coisas, a gente cria uma falsa percepção que a gente conhece aquela coisa. Então, tu rotula algo e às vezes nem foi tu que rotulou, tu só absorveu esse rótulo através do conhecimento, através das gerações, e a partir desse conhecimento tu começa a ignorar o que aquilo realmente representa, porque tu já sabe o que é. Na tua cabeça tu acha que sabe o que é. Tu nunca parou para realmente olhar e observar o que aquilo representa. E esse é um exercício muito foda de se fazer, porque quando tu começa a olhar para as coisas e criar um questionamento, tentar abstrair aquele conhecimento que tu acha que tem sobre o que é aquilo e tentar entender a forma que aquilo interage com o mundo, o que aquilo realmente representa dentro de um organismo global, tu vê que os rótulos realmente eles não conseguem explicar a totalidade de um ser, não conseguem explicar a totalidade nem de um objeto, saca? E isso é um processo muito foda e também um exercício muito bom de presença, de entender que quando tu consegue te conectar com as coisas que estão acontecendo à tua volta, a sensação é muito boa, porque realmente cessa o fluxo de pensamentos e cessam essas sensações em relação ao passado, cessa a ansiedade em relação ao futuro. E existe um pesquisador que foi a primeira pessoa que cunhou o estado de flow, saca? Que é hoje em dia, pra quem fala de produtividade, pra galera também que fala de marketing, fala muito sobre esse estado de flow, de estar conectado e tal, com uma atividade que está fazendo. O primeiro pesquisador que falou sobre isso, ele é croata ou ele é russo, eu não me recordo ao certo, mas ele cunhou esse estado de flow, ele falou sobre isso e ele escreveu um livro dizendo o quanto, quando nós estamos totalmente dedicados e em estado de presença fazendo algo, a gente cria um fluxo dentro da nossa mente, onde a criatividade aflora, onde a gente tem uma sensação extrema de bem-estar e consegue fazer uma atividade por horas e horas a fio, sem nem perceber que o tempo passou. Porque aquilo é tão prazeroso e traz tanta presença e consegue explorar uma parte nossa de desenvolvimento, uma parte nossa da nossa mente, da nossa criatividade, que faz com que a gente consiga ficar realmente conectado com aquele momento e realmente conectado com aquela atividade, saca? Só que o estado de flow ele fala especificamente sobre uma atividade em si, enquanto o estado de presença em forma geral fala sobre só estar no momento, não necessariamente precisando fazer algo, pode ser realmente não fazendo nada. E eu quis trazer isso aqui porque é algo realmente que pode mudar a vida das pessoas, saca? É algo realmente que pode mudar a forma de tu enxergar o mundo, de tu enxergar a tua própria vida e principalmente de enxergar as tuas próprias escolhas, as próprias decisões, a forma de fazer as coisas, a forma de lidar com os próprios problemas e resolver as coisas antes que elas se tornem uma bola de neve gigante e que vai ser muito mais difícil de reparar. Então, eu vou deixar o link do livro aqui do Eckhart Tolle, caso tu queira
comprar o livro na Amazon. É um livro que vale muito a pena, eu recomendo. Eu já comprei esse livro 5 vezes, porque eu já dei de presente pra muita gente. Então, é um livro que eu recomendo muito. Eu vou deixar aqui o link na descrição. E também eu vou deixar meu Instagram, se quiser trocar uma ideia lá sobre isso, ou sobre qualquer outro assunto dos vídeos. Se quiser dar uma sugestão também sobre o assunto que acha interessante, se quiser mandar uma história lá no Instagram pra gente trocar uma ideia aqui sobre também, uma história de vida, ou uma história sobre qualquer coisa, se eu achar interessante pro canal, eu venho aqui e falo, troco essa ideia com a galera. E também deixa um comentário aqui falando sobre tua experiência em relação a isso, em relação a resolver os problemas, ou deixar eles rolarem até virar uma coisa muito maior. E se inscreve no canal se não for inscrito, deixa nos comentários aí o que tu achou do vídeo e tamo junto.